Olá pessoal, vamos para o segundo exercício sobre a soma dos n primeiros termos de uma progressão aritmética. A gente precisa calcular o valor dessa soma aqui, 3 mais 6 mais 9, pontinho, 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 até chegar no 120. Você está vendo que os números estão aumentando de 3 em 3. Então, isso aqui é uma PA. Você poderia escrever uma sequência, parênteses, abre parênteses, então 3, aí depois vírgula, o segundo termo 6, terceiro termo, vírgula, 9, e aí pontinho, pontinho, vírgula, pontinho, 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 vírgula, até chegar no 120. Isso aqui é uma PA, tá? Tá mascarado aqui, então a gente pode pensar esses valores aqui como uma PA. Então eu vou escrever aqui, ó, isso poderia ser uma PA, 3, 6, 9, pontinho, 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 até chegar no 120. É a nossa PA aqui. Daí, a gente agora precisa calcular o valor dessa soma. Quando a gente quer a soma, né, a gente vai usar aquela fórmula. SN, pega a fórmula da última aula, igual a 1 mais AN vezes N. Vou escrever aqui, SN é igual a 1 mais a n multiplicado por n dividido por 2. Tá, ele quer a soma desses. A gente não tem o valor do n ainda, tá? Então a gente não pode fazer muita coisa. A gente tem o A1? Tem o A1. O A1 vale 3. Vou escrever aqui. O nosso A1 é igual a 3. Já ajuda. A gente tem a... O que mais que a gente tem? A gente tem o AN? Tem. O nosso AN vai ser esse aqui, ó, o último termo aqui, que é 120, tá? É o primeiro somado com o último termo. Vai ser o nosso AN, vai ser 120. O último, tá? Mas a gente não tem o valor do N ainda, tá? E a gente tem como calcular a razão aqui. Aqui tá precisando de razão? Não. Mas para a gente achar o número de termos, né? A gente não sabe ainda quantos termos tem aqui, tá? Então a gente precisa calcular o N. A gente pode usar a razão aqui, a razão tá aumentando sempre 3, né? A gente pode pegar aqui a razão para nos auxiliar, tá? A gente vai precisar então calcular o quê? A quantidade de termos. Aí você vai se lembrar que vai ter que usar a fórmula do termo geral. A fórmula do termo geral, que eu vou colocar aqui, ó, AN é igual a 1 mais N menos 1 multiplicado por R, tá? Essa formulazinha vai nos dar a quantidade, o N, por quê? A gente tem o AN, que é 120. Veja, a gente tem o termo AN, tá? AN, 120, que a gente está considerando como o último termo. A gente não tem o N, a gente tem o AN. O N está aqui, a gente vai calcular agora. O A1 é 3 e a razão é 3. Resolvendo essa equação, a gente acha o N, tá? Achando o N, a gente joga aqui, tá bom? Então, olha, calma aqui, vai com calma, ó. Aqui tem uma multiplicação, então isso aqui tá tudo junto, tá? Então, o que que você pode fazer? Você pode fazer assim, ó. Passa o 3 para cá, diminuindo, tá? E aqui, ó, vou deixar até isso aqui quieto. 3 vezes n menos 1. Até invertir aqui, ó. 120 menos 3 está 117. Repara que esse 3 está multiplicando, então ele pode passar para cá já dividindo, tá? Tô fazendo um pouquinho mais rápido. Faça com calma depois. Daí, 117 dividido por 3 dá 39. Aí você pensa, que número diminuído de 1 dá 39? É o 40, né, gente? Então, o N é 40. Significa que vão ter 40 termos aqui. Do 3 para chegar no 120, vai pulando de 3 em 3, são 40 termos. Então, na verdade, esse nosso AN aqui igual a 120 é o nosso A40. O nosso A40 é 120.
Então a gente quer calcular o quê? A soma dos 40 primeiros termos. 40. N é 40. Vamos colocar aqui, ó. Todos os N's a gente coloca 40 aqui para ficar bem organizado. A40 vezes 40 dividido por 2. Então, a soma dos 40 termos é igual. Legal aqui, ó, 40 dividido por 2 já dá 20. A gente tem o A1, que é 3. A gente tem o A40, e o nosso A40, né? O A40 é a nossa N. Então, a partir de agora, aqui, ó, A40 vai ser o 120, né? Então, 120 multiplicado por esse 20 aqui. S40, 120 mais 3, 123. E 123 multiplicado por 20 vai dar 2.460. Já tinha calculado antes? Você faça com calma aí, tá bom, pessoal? Então, eis a resposta. 2.460. Tá bom, pessoal? Vamos resolver mais uma questão aqui, a número 3, tá? Calcule a soma de todos os múltiplos de 11 entre 100 e 500. O exercício número 2 e o 3, eles são muito parecidos, tá? Então, a gente vai calcular a soma de todos os múltiplos de 11 entre 100 e 500. O que é múltiplo de 11? É um número multiplicado por 11. Tipo, 11 vezes 0, 0. 11 vezes 1, 11. 11 vezes 2, 22. Então, 22 é múltiplo de 11, porque é 11 vezes 2. 11 vezes 3 dá 33. Então, 33 é múltiplo de 11. 44 é múltiplo de 11. Por quê? Porque 11 vezes 4 dá 44. Mas, assim, ele quer entre 100 e 500. Então, o 11, 22 e 33, até chegar ao 99, ele não quer isso. Ele quer depois do 99. 99 somando com 11, você encontra 110, ó. 11 vezes 9, 99. 11 vezes 10, 110. Então, o nosso primeiro termo vai ser 110, tá? Porque já passou de 100. E aí, 110 tu vai somando de 11, 11, 11, 11, até chegar antes de 500. Aí, como é que você faz para descobrir o valor? Você vai ter que dividir. A forma mais tranquila, pessoal, é você dividir o 500 aqui, 500 dividido por 11, para você ver o resto dele. Isso vai te facilitar a vida. Então, eu vou pegar aqui embaixo, ó, num rascunhozinho, aqui, e vou pegar o 500, tá? 500 dividido por 11. 500 dividido por 11... Aqui, ó, desce aqui o 50 dividido por 11, 4 vezes 11, 44, 44 para chegar em 50, sobra 6, desce o 0, 5 vezes 11, 55, 55 para chegar em 60, resta 5. Então, 11 vezes 45, somado com 5, que o resto dá 500. O resto deu 500. Então, isso quer dizer, esse resto ele te dá a dica que você faz o quê? Você pega esse resto e subtrai daqui, ó, desse número. Então fica 500 menos 5 dá 495. Quer apostar que 495 é múltiplo de 11? Se é múltiplo de 11, a gente consegue dividir por 11. Vê se não dá, ó. 49 dividido por 11 dá 4. 4 vezes 11, 44. 44 para chegar em 49 faltam 5. 55 dividido por 11, 5, sobra 0. Então a dica é o resto aqui, tá? Pega o resto e tira aqui a diferença com o dividendo aqui, tá bom? Então, 11 vezes 45 dá 495. Então, 495 é o último aqui, ó, antes de 500. Então, o nosso AN é 495, a gente vai considerar a N como o último termo. Quanto que vale N ainda, esse índice? A gente não sabe. A gente tem a razão também, pessoal. Qual a razão? A razão é 11, porque os números estão aumentando de 11 em 11. Esses são os dados que a gente
tem aqui da questão. Se a gente quiser montar uma PA aqui, ó, a nossa PAzinha ficaria assim, ó. Primeiro termo aqui, 110. Aí a gente tem um monte de termos aqui que a gente não sabe quantos. O nosso último, 495, tá? E a gente sabe que a razão é 11. Vamos então, o que? A gente precisa calcular a soma dos n primeiros termos. S de n, vou colocar aqui. S de n, fórmula A1 mais AN, primeiro somado com o último termo, multiplicado pelo número de termos, dividido por 2. A gente não tem ainda n, né? Então a gente vai ter que fazer como fizemos no exercício anterior. A gente tem que calcular o n primeiro, tá? Para calcular o n, a gente precisa o quê? Utilizar a fórmula do termo geral, que é AN igual a 1 mais n menos 1 multiplicado pelo R, tá? Então a gente vai aqui utilizar os dados. O nosso termo AN, que a gente está considerando como o último aqui, é 495. O primeiro termo, 110. O nosso N é o que a gente quer descobrir, que é a quantidade de termos. A razão é 11, ok? E aí a gente vai fazer aquela conta toda. Tá muito próximo isso aqui, então eu vou dar uma separada aqui nesse, para não confundir, inclusive no outro lá de cima também, que já vou deixar organizado. Então a gente vai pegar o 110 e vai passar para cá, diminuindo. E aqui, essa multiplicação, né? Cuidado com essa multiplicação aqui, ó. Eu vou deixar ela quietinha, tá? (495 menos 110 dá 395. Veja que esse 11 está multiplicado. Já vou passar para cá dividindo. E o que ficou aqui dentro do parênteses nem precisa mais ficar em parênteses, tá? E aí 395 dividido, 395 é 110. 385, Roberto. 495 menos 110. 385 dividido por 11... dá quanto? Dá 35. E aí, que número diminuído de 1 dá 35? 36. Então, a gente acabou de descobrir que são 36 termos, tá? Isso quer dizer que o nosso AN, que era 495, é A36, na verdade, que é 495. O nosso 36º termo é 495. Então, a gente vai agora substituir aqui para terminar, tá? Então, a gente está calculando, na verdade, os 36 primeiros termos. Aí, a gente vem para cá. A1, 110. O A36, 495. O nosso N é 36. E aqui tem um 2. Legal, a gente pode pegar aqui o 36 e já dividir pelo 2 aqui, ó, que dá 18. Então, a gente tem que a soma dos 36 primeiros termos é dada por, somando 110 com 495, a gente obtém 605, nem precisa colocar mais entre parênteses, que vai ser multiplicado por 18, para não perder tempo, eu já tinha feito a conta anteriormente, e isso vai dar 10.890, tá bom? Então, um número aí bem grande. Imagina se você não tivesse os conhecimentos aqui, as fórmulas, você pegar do 110, né? 110 e somando de 11 em 11 até chegar no 495 para dar 10.890. Olha que trabalho. Tá bom, pessoal? Espero que você tenha entendido e na próxima videoaula, né, eu vou colocar como para saber mais. A gente vai resolver umas questões aí de vestibular. Abraço!